Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição para a gente falar do grande desafio que já foi resolvido do Franklin Carvalho. Só não foi externalizado ainda, como ele mesmo disse aos atletas, mas ele já tomou a decisão. Dos 6 reforços, o Botafogo só pode fazer 5 mudanças. Quem Franklin Carvalho vai colocar? Tendo em vista o que ele falou, a gente vai tentar desvendar quais são os jogadores que integrarão o elenco do Glorioso nesses 2 jogos difíceis contra o Cienciano do Peru pelas 8ª de final da Copa Sul-Americana. Agora falando de Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta dia 8 e a galera não comprou o barulho, hein? Era aquele jogo para estádio lotado, era aquele jogo para 40 mil. Para os caras serem recepcionados. Vieram de uma vitória fantástica sobre o Cruzeiro e ainda nem 10 mil ingressos vendidos. Acho que essa semana é hora de a gente dar aquele gás. E aí, vamos pro Nilton? Sabadão, de noite. Vamos pro Nilton? Fazer essa campanha, todo mundo no Nilton no sabadão. Eu estarei lá, é claro, né? E quero ter aquela resenha com a galera que lá estiver. A gente vai falar sobre isso muito mais depois da vinheta. Você deve estar estranhando, né? O que o Guilherme está fazendo com essa mochila? Mas essa aqui é minha companheira fiel, gente. Essa é minha companheira fiel. Para viagens longas, linda, né? Para viagens curtas, para o trabalho, porque cabe tudo nessa mochila-mala. E você pode ter essa mochila-mala na sua casa, no seu dia a dia, linda, fantástica, maravilhosa, usando o cupom GOLGLORIOSO. Você pode presentear o seu pai. Você pode se presentear, que é o meu caso, a maioria das vezes, né? Enfim, essa mochila, ela por um preço especial, porque o site está com até 70% de desconto em vários produtos. E ainda usando o nosso cupom GOLGLORIOSO, você tem desconto? Essa mochila fantástica pode ser sua. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Somos mais de 146 mil inscritos aqui no GG. Chegamos à marca de 146 mil. Estamos em agosto, querendo chegar à marca de 150 mil inscritos nesse ano de 2026. E é claro, a gente conta muito com você. Quero mandar um abraço aqui para o Masashi Parada, que desde quando a gente tinha 80 mil, falava rumo aos 150. Agora estamos rumo aos 150 mesmo, Masashi. Mandar um abraço para todos vocês, membros do canal Gigante Glorioso. Galera que faz aquele grupo de membros ficar agitado, né, cara? É praticamente ali um plantão de notícias 24 horas por dia. Quero agradecer a todo mundo que faz aquele grupo ser agitado, né? E às vezes eu bebo das águas lá da galera, nos comentários. Opa, ideia boa aqui para um assunto. Então você que é membro do canal e quer entrar no grupo, ó, manda uma mensagem pro Gervásio nesse WhatsApp aqui. Fala, Gervásio, eu sou membro, hein? E você que quer se tornar membro, dá uma olhadinha lá nos pacotes. São 3 pacotes com recompensas e você, aderindo ao programa, pode ter as suas recompensas, tá certo? Vamos lá, gente. O Franklin Carvalho tem um quebra-cabeça. 5 vagas, 6 reforços. A gente sabe. Quem são os 6 reforços? Paulinho, Domingos Andrade, os 2 goleiros, Gabriel e o Arleson, Danilo Pereira e o Lucas Monzon na zaga. Além de jogadores que atuaram nos últimos jogos, como o Lucas Emanuel, né, do Sub-17, que está jogando no Sub-20, que já jogou no profissional, né, que já fez gol, enfim, está fora da lista nesse momento. Agora, tirar não vai ser problema. Tem muito jogador para sair da lista. A questão é que só podem ser realizadas 5 mudanças. Na próxima fase, mais mudanças podem ser realizadas. Então, esse um jogador que ficar fora, ele certamente, naturalmente, vai entrar na próxima fase se o Botafogo chegar. E Deus quiser, Deus queira que chegue e o Botafogo esteja nas quartas de final, podendo levar mais reforços, fazer mais trocas. Mas nesse momento, o Franklin Carvalho, na sua declaração, deu a entender que as mudanças são muito mais por necessidade do que por desempenho em treino. E aí, quando a gente fala que as mudanças são por necessidade, eu já garanto a vocês que desses 6, 2 já estão dentro. Gabriel Batista e o Arleson. Botafogo tem que ter 2 goleiros de nível titular para brigar por titularidade
E o terceiro goleiro normalmente é um menino do sub-20, que é puxado, né, até para ter essa experiência, ter esse convívio. Mas o Arlisson e Gabriel Batista já ocupam das 5, 2 vagas. Então restam 3 para 4, na verdade, né? Restam 3 vagas para 4. O Franklin Carvalho fez um comentário sobre o Danilo Pereira, que se apresentou na sexta-feira, deu revista coletiva e tal. Foi o último a chegar nos treinos. Mas o comentário que ele fez deu a entender que o Danilo Pereira, mesmo tendo chegado por último, mesmo que nos treinamentos ainda não tenha tido um rendimento, entrosamento e tal, eu percebi que esse comentário aí indica que talvez o Danilo Pereira vá para a lista por uma necessidade de centroavantes. E centroavantes cascudos, né? Centroavantes experientes. Porque o Arthur Cabral é o titular da posição, ok? Mas é preciso que haja um leque de opções, dependendo do jogo, dependendo da situação da eliminatória. Então, Danilo Pereira, mesmo que tenha chegado por último, por uma necessidade de elenco, talvez vá para a lista final. E aí, 3 jogadores para 2 vagas. Lucas Monzon, Domingos Andrade e o Paulinho. Olha, o Monzon, zagueiro, experiente, muita experiência sul-americana, e o Botafogo precisa, realmente. O Botafogo está no mercado essa semana, quer trazer mais um zagueiro, mas o Monzon ele veio para isso, para trazer essa experiência sul-americana que o Barbosa, por exemplo, tinha, e agora sem o Alexander Barbosa, o Monzon, jogador de seleção uruguaia, será responsável por trazer. E o Domingos Andrade ocupa uma faixa de campo que a gente não tem. O Guim, por exemplo, vai estar suspenso nesse jogo do dia 8, né? Acho que o Domingos vai ter oportunidade de começar o jogo. Pelo menos é a tendência, né? A gente vai ter uma semana de treinamentos ainda. Então só ter o Huguinho sem um substituto talvez seja muito arriscado. E o Alex Telles, que é o titular da lateral esquerda, tem o Marçal ali que ocupa aquela faixa de campo. O Marçal pode ocupar aquela faixa de campo, por mais que também atue na zaga. Esteja atuando mais na zaga, tenha pedido para atuar mais na zaga, mas já atuou como lateral em algumas partes dessa temporada. Então, por necessidade, talvez o Paulinho fique de fora dessa lista. Por extrema necessidade. E tão somente por isso. Não é por questão técnica. O Franklin Carvalho deixou muito claro isso, né? Não é por desempenho e treinamento. Então, eu acredito que desses 6 reforços, o Paulinho, por uma questão de estratégia mesmo, tendo em vista as necessidades, as lacunas do elenco, fique de fora. Mas, caso o Botafogo passe às quartas de final para enfrentar ou Montevideo City Torque ou Tigre da Argentina. Agora chegou o momento do apelo. Nem 10 mil ingressos ainda vendidos para o clássico contra o Fluminense. A gente zoa tanto o rival, né? Pô, o Maracanã tá sempre vazio quando o Fluminense joga. Joga para 6 mil, joga para 10 mil, 12 mil. Tal. Nem 10 mil não dá, né? Tá na hora de a torcida do Botafogo comprar o barulho desse time. Por mais que haja um monte de ressalvas, né? Acho que não é a hora da ressalva. A hora do abraço. A hora de chegar junto e pelo menos 30 mil pessoas nesse jogo contra o Fluminense, sem contar o que o Fluminense vender. Porque a gente vai pegar um adversário cansado, um adversário na maratona, no meio de uma maratona. São 2 jogos contra o Vasco, foi agora no fim de semana, vai ser agora no meio de semana, depois tem Rivadavia. E o Botafogo vai estar iniciando a sua maratona. Então, fisicamente estaremos melhores. O momento do Botafogo técnico é muito bom. O Fluminense tem 4 jogos na temporada, 4 empates. O Botafogo tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate. Em 4 jogos, o Fluminense não tem os pontos que o Botafogo tem. O Botafogo conquistou 7 pontos, o Fluminense conquistou 4. Em 3 jogos, o Botafogo 7 em 3. Então o Botafogo vive um momento melhor. E é a hora de a torcida abraçar o Botafogo, né? Eu faço esse convite a você, eu estarei lá fazendo aquela resenha lá, ali no setor leste com a sul, né? Com a sul? Não, com a norte. Rua das Oficinas, com o setor leste ali, aquela resenha, pré-jogo. Jogo 9 horas, né? Então a gente chega cedo para fazer a resenha. E depois abraçar
o nosso Botafogo, porque esses caras merecem. Uma grande vitória contra o Cruzeiro, uma grande vitória contra o Cruzeiro. A gente está vendo aí como o Cruzeiro é um time que vai dar trabalho nessa temporada. E o Botafogo foi lá dentro do Mineirão e ganhou dos caras. Coisa que poucos times fizeram nesse campeonato brasileiro. Vamos abraçar os nossos jogadores, é o grande momento, o Botafogo vencendo, pode se aproximar ainda mais do G5, do G4, pode ficar muito próximo de ultrapassar o próprio Fluminense, e a nossa torcida tem uma participação central nisso aí, tá certo? Então vamos fazer o nosso check-in e estaremos juntos no Newton Santos, pelo menos mais de 30 mil pessoas, tá certo? Beijo grande no seu coração, excelente semana, tudo de bom nessa segunda-feira para você, saudações alvinegras, fui!